E vamos também ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Muito bem, Maurício, boa tarde, obrigado pela presença. Todos. Então, tivemos uma boa conversa com o Wlamir, ele alertando aos produtores que as coisas, em termos de mercado interno, a situação está favorável, só que isso não vai durar para sempre. Nós estamos falando de todos os componentes que rondam a soja, por exemplo, dólar, petróleo, etc. Vamos à sua especialidade, porque parece-me que o petróleo tem que ser aproveitado até antes da eleição americana, que acontece na terça-feira que vem. E depois vamos focar no dólar. O petróleo, se o Trump ganhar, significa o quê, Maurício? Então, João, eu tenho falado há algumas semanas que essa faixa do petróleo perto dos 70 é uma faixa de conforto, né? O contrato de dezembro está 67,70 agora, caindo quase 6%, ele chegou a trabalhar na casa dos 66 hoje, inclusive. É assim, é muito difícil cantar esse tipo de pedra agora, mas assim, primeiro, o petróleo está em sazonalidade de queda, é normal ele cair nessa época do ano. Porém, no caso das eleições dos Estados Unidos, especialmente depois daquele rally, aquele evento que teve ontem no Madison Square Garden lá com o Trump lá, que ninguém imaginava, inclusive teve uma questão retórica com os democratas bem importantes, mas na verdade pegou mal pra caramba, inclusive que os democratas falaram, que ia ser um evento parecido com o que o Roosevelt fez em 1939, os democratas pegaram pesado nisso, tipo, para uma questão de apoio dos nazistas, era um negócio assim, foi muito hardcore mesmo que os democratas fizeram ontem, nesses últimos dias, e o evento foi um sucesso, com uma porrada de judeus, inclusive, participando, entidades judaicas participando do evento. Bom, de qualquer forma, o que o petróleo tem e tudo que eu digo aqui diz respeito à minha opinião, tá? Só para deixar isso bem claro. O que o petróleo tem a ver com as eleições nos Estados Unidos é com a sensibilidade a conflitos. O que eu quero dizer com isso? Alguns governos, historicamente, são mais belicistas do que outros. Democratas, de forma geral, nos últimos 30 anos, foram muito mais belicistas do que todos os demais. O Obama, por exemplo, foi o presidente que mais gastou em armamentos na história desde a Segunda Guerra Mundial. Né? De novo, o Biden agora com uma série de conflitos militares, incluindo o da Ucrânia, né? Apoiado pela OTAN e pelos Estados Unidos, e o Trump, já no primeiro mandato dele, e nesse aqui, ele já deixou bem claro que ele vai retirar o orçamento militar de muitas áreas, e isso naturalmente tende a tirar a pressão do petróleo, porque o petróleo fica muito volátil quando existe crise no Irã, quando tem crise na Arábia Saudita, ou no Iêmen, ou qualquer outro lugar. Quando você tem um cenário onde um presidente, teoricamente, porque obviamente, primeiro ele tem que ser eleito, e segundo, cumprir o que falou, se o cenário à frente é de menor pressão potencial belicista, que envolva áreas sensíveis, o petróleo é o primeiro a ser atingido, João. Tá, aí a gente vai olhar para as nossas condições do produtor brasileiro, porque petróleo barato ajuda a produção, é inegável, mas tem o dólar. Ou seja, você está dizendo assim, se Trump ganhar, as guerras vão acabar. Mais ou menos isso, né, Flamengo? O horizonte é esse, né? E não é só o Trump, tá, João? Eu gosto de deixar isso bem claro, que historicamente os democratas foram muito mais belicistas na média do que os republicanos. Tá? Não quero falar que os republicanos são bonzinhos nem nada disso, mas é só uma questão de média mesmo. Obama, Clinton, né? Ao final dos anos 90 com o Bill Clinton mesmo, teve conflitos na região da Rússia, Bósnia e Herzegovina, né? Kosovo, essas áreas foram áreas de conflitos militares apoiados direta e indiretamente pelos americanos, e isso obviamente pressiona o petróleo e também as despesas públicas americanas com armas. Então, assim, tendo em vista que os Estados Unidos têm uma questão importante de orçamento, os Estados Unidos agora, João, por incrível que pareça, estão chegando a pagar, se estima que eles vão chegar a 5% do PIB americano em juros de dívida. Isso é o maior número da história nos Estados Unidos. Ou seja, lá como cá, o dinheiro está encurtando. E, obviamente, conflitos militares que não trazem dividendos ao povo americano estarão no foco, especialmente do Trump, que já falou que não vai manter os gastos militares nos atuais níveis democratas, caso ele seja eleito. Bom, como a eleição é 5 de novembro, temos uma semana pela frente e, no caso, o que o Wlamir recomendou aos produtores é travar esse dólar 5,70, porque se der Trump, inevitavelmente o câmbio deverá baixar. Qual é a sua posição? Você já travou, Maurício?
Já, João, já comentei isso aqui outras vezes, inclusive, né? Se essa situação nos Estados Unidos der uma acalmada, especialmente em gastos, né, isso tende a trazer uma maior tranquilidade do mercado, para o mercado como um todo. Quanto menor o meu volume, lembrando, não existe gasto maior nos Estados Unidos do que a área de defesa, né? O orçamento de defesa dos Estados Unidos é maior do que o somatório de todos os demais países do planeta, incluindo China, Rússia, né? Ou seja, se você soma todo mundo, os Estados Unidos é maior. Então, se você reduz esse orçamento de defesa, obviamente sobra mais dinheiro, e isso obviamente tira peso dos juros americanos e, portanto, menor peso do dólar. Então, a perspectiva do dólar, num primeiro momento, lembrando, tudo isso tem que ser confirmado. Primeiro, ele terá que confirmar a eleição, nós vamos aguardar para isso. E segundo, ele vai ter que fazer aquilo que ele falou, porque vai depender também do Congresso dos Estados Unidos. Muito, assim como aqui, muito depende do Congresso. Você pode prometer o que você quiser. Se o Congresso não quiser, você não vai fazer nada, né? Então, ainda tem muita agenda a ser confirmada, mas se isso acontecer, o horizonte é de um maior alívio para o dólar globalmente. Mas lembrando, isso não é algo que acontece em uma semana. Isso é algo que vai acontecer ao longo de meses ou talvez anos. Muito bem, ou seja, o produtor brasileiro está avisado, estamos avisando, está a todo instante falando sobre isso. O importante é o produtor aprender a fazer hedge, né, professor? Exato, João, eu sempre falo isso. Eu estou criando aqui um cenário, falando de política, né, de geopolítica, mas eu sempre lembro que o que acontece lá com o Putin, com o Biden, com o Trump, com não sei quem, com Israel, a Arábia Saudita, nada me diz respeito. O que eu quero dizer com isso? Porque eu não sou capaz de interferir em nada disso. Se fizer, se não fizer, se der efeito, se der efeito contrário, nada disso está sob meu controle. O que é que está sob meu controle? Olhar para os preços e falar, esse número me agrada e eu vou querer ele no meu bolso, aconteça o que acontecer. Então, se defender, fazer estratégias de defesa, hedge, com soja, milho, trigo, boi, café, dólar, o que quer que seja, deveria estar na agenda, né, na prioridade do dia de todos os agricultores. Então é isso. O mundo vai seguir o caminho dele. Independente, ninguém vai perguntar para o Maurício o que ele acha com relação à política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia. Ninguém vai me perguntar isso e, portanto, não me interessa saber o que vem acontecer depois. Eu tenho que garantir no meu bolso, porque se ninguém vai me perguntar, se eu perder muito dinheiro, ninguém vai se importar, só que se eu ganhar muito dinheiro, também não vão se importar. Tá, mas então deixa eu mostrar para o Maurício a tela do nosso assessor de investimentos que nós temos lá no clube. Eu mostrei essa tela agora de preços a futuro de milho, porque o mercado da B3 está mostrando março quase que a 76, para março. Está lá as negociações a futuro. E nós temos uma sugestão aos produtores, feito pelo nosso assessor de investimento, para assegurar preços razoáveis na produção de milho. Então, para você deixar o milho subir, quero pegar 76, 77, 78, mas não ter risco de dar uma revertida nesses valores, de repente começa a desabar e você fica no prejuízo, nós colocamos essa tela aí, Maurício. Daí é uma put seca, né? Até o final, também tem a spread que eu vou te mostrar. Mas o que a gente mostrou? Pô, 72, você gastando 2, você garante 70. Ou 68, você gasta 1. Essa relação... Não, a 1,47, está bom para você que opera o mercado, Maurício? Então, João, me parece boa, né? Eu sempre comento com você, a gente ensina isso inclusive no curso de introdução. Eu não gosto muito de opções a seco porque elas ficam um pouco caras, né? Mas se você puder ver ali, ó, 72 com 68, que te garantiria R$4 na queda caso vá a 68, 72 está R$1, 68 está 1, então a trava 72 com 68 deve ficar R$1. Você defende R$4 e paga 1. Eu, pessoalmente, acho que está perto de ficar bom. Obviamente, tem que ser... Né? Aperta os homens que eu acho que consegue os preços melhor aí. Não, mas o bom mesmo que eu deixo claro para os nossos amigos produtores é que, fazendo essa operação de hedge contra a queda, você deixa o milho físico livre. Você não vendeu o milho, só travou no papel. E se cair, você está travado. Se subir, você joga o prêmio fora e vai vender o milho físico. Essa é a beleza dessa ferramenta financeira, né, Maurício? Exato. Exato, João. Nesse momento, o contrato março cotado a 76 redondo, inclusive agora, né? Então tá bem forte ainda na alta, ele, boi gordo, estão super fortes ainda, mas é o que eu falei, né? A gente tem falado faz tempo, né? Você não pode simplesmente ficar eternamente o torcedor da subida. Tá em 70 vai a 75, tá em 75 vai a 80, ou seja, essa história vai terminar mal.
assim como terminou em R$200 lá, ou dos R$100, por exemplo, do milho. Nada sobe para sempre, nem cai para sempre. Portanto, se posicionar de forma a se defender o quê? Margem. Dinheiro no bolso. Ah, mas o meu vizinho vai ganhar mais que eu. Então, rapaz, tirando todas as mentiras que boteco gera, né, de forma geral, o que eu sei é que você tem que estar no boteco amanhã continuando a ganhar dinheiro. Lembra disso? Que é o rapaz que mente hoje, mente amanhã, que sempre vende. Todo mundo sempre vende na máxima. Você já percebeu isso? Mas, curiosamente, todo mundo reclama do preço todo ano. Vamos aprender. Com o Maurício Belinello. Mais uma vez, professor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. Eu que agradeço, João. Ótima tarde a todos. Muito bem. Devolvendo o comando para a Karina Botião. Karina, é com você.